Bem-vindo de novo, eu sou o Matheus Prado, do Linguagem Profunda, e vou te ajudar a escolher como estudar inglês ou qualquer língua que você esteja aprendendo. Então, para começar, esse não é um vídeo de 10 dicas de como aprender inglês, já tem muitos vídeos desse, alguns deles são inclusive muito bons, que tem várias dicas para você, várias sugestões de como você pode estudar inglês. Esse vídeo se trata de como escolher entre as várias sugestões que tem, como escolher qual delas vai ser melhor para você. Então, nesse vídeo eu vou apresentar 4 critérios que eu uso para mim e é o que eu ofereço para todos os meus alunos ou qualquer um que me pergunta alguma dica para aprender línguas. Foi com esses critérios que eu aprendi a falar as 7 línguas que eu sei falar. E vamos nessa então. O primeiro critério é como que essa atividade específica para aprender língua se encaixa no seu dia a dia. Por exemplo, para algumas pessoas usar o Duolingo 5, 10 minutos por dia é ótimo, porque, quer dizer, pelo menos antes da pandemia, né? Durante a viagem até o escritório, a pessoa tem um tempinho no ônibus, no carro, no Uber, qualquer 5, 10 minutos que ela tem disponíveis, ela vai lá, abre o celular, faz o Duolingo. Para algumas pessoas, elas gostam tanto de um filme, por exemplo, que elas pegam o filme, elas veem em português ou na língua que elas sabem falar. Aí depois elas veem o filme de novo, com legenda em inglês. Aí elas veem o filme de novo, com áudio em inglês, legenda em inglês. Aí elas veem o filme de novo, só em inglês, sem legenda. Quer dizer, se você é o tipo de pessoa que já todo dia você assiste filme, ou quase todo dia você assiste filme, essa pode ser uma mudança simples e que você não precisa mudar nada na sua rotina. Então aqui uma pergunta-chave para esse primeiro critério. Quando e onde que eu vou ter tempo para estudar inglês? E com isso você escolhe a sua atividade, seja fazendo Duolingo, seja fazendo flashcard, seja vendo filme, seja estudando através de material didático, seja falando com pessoas de outros países, o jeito que for melhor para você. O segundo critério que eu uso é o quanto você gosta dessa atividade. Então vamos pegar, por exemplo, esse exemplo que eu acabei de dar com relação ao cinema. Se você é um puta de um cinéfilo e você adora ver filme e você gosta tanto desse filme, beleza. Eu tenho um amigo que ele já assistiu aquele filme Space Jam, acho que é da década de 90. Tinha uma época que ele assistia Space Jam literalmente todo dia. Ele viu o filme 150, 200 vezes, talvez 300 vezes, ele sabe todas as falas de cor. Se ele quisesse aprender inglês, um jeito ótimo era ele assistir Space Jam em inglês. E usando exemplos um pouco mais comuns que a gente vai encontrar no dia a dia, vai ser, por exemplo, assistir série. O mais comum que eu vejo entre os meus alunos é música. Pegar uma música que você gosta muito, talvez que você sabe... como é que fala? Que você sabe murmurar a música inteira. We will rock you. Seja qualquer música que for, que você já sabe murmurar, o que você conhece bem, que você gosta, é ótimo para você aprender inglês, porque toda vez que você ouvir a música, se for uma música que você gosta, vai te ajudar a lembrar quando você ouvir a música. E eu já tive casos, inclusive, que eu estava trabalhando com uma pessoa, ele gosta muito de trabalhar, ele tem uma empresa internacional de trading, ou seja, ele compra matéria-prima no exterior, vende no Brasil, e a gente estava traduzindo direto os materiais que ele usa, os documentos para o trabalho. Aí um dia ele falou assim, escuta, a gente não pode fazer com música, não? Eu falei, claro, vamos testar. Foi muito melhor, funcionou muito melhor, porque ele gosta das músicas, a música em si ajuda a lembrar, serve como contexto para lembrar. Então o critério número 2 é, a pergunta-chave para o critério número 2 que eu faço para mim mesmo é, eu fico com vontade de fazer essa atividade, uma atividade que tipo assim, putz, eu não vejo a hora de eu poder estudar essa língua, eu não vejo a hora de poder traduzir uma música, eu não vejo a hora de poder fazer flashcard, eu não vejo a hora de poder assistir um filme. O critério número 3 é efetividade. Então, antes até de eu falar desse critério, algo que é importante, por que eu só estou falando de efetividade agora? O principal motivo é porque, pelo que eu vejo, eu não conheço ninguém que, tipo assim, que estuda língua todo dia, há 5 anos, e não fala língua. Eu nunca vi isso. Quase sempre o que acontece é que a pessoa
não estuda. Ela para de estudar ou não faz mais parte do dia a dia dela. Então, se é algo que encaixa no seu dia a dia e você gosta de fazer, puxa, isso não aumenta muito a chance de você realmente aplicar e você realmente executar aquilo que você planejou? Isso não aumenta muito a chance de você estudar e praticar a língua? Então, mais importante do que o estudo ser efetivo é que você faça o estudo. Tem aquela frasezinha que é assim: o melhor estudo de todos é aquele que você faz. O que você não faz não funciona. Então, finalmente chegamos, já que a gente falou de número 1, quanto se encaixa no seu dia a dia, número 2, quanto você gosta de fazer, vamos falar do quanto aquilo é efetivo. Então, a efetividade diz respeito ao seguinte: quanto eu consigo memorizar em uma única sessão? Quantas vezes eu vou precisar fazer de novo, de novo, de novo, de novo, para eu conseguir realmente reter? Então essas são perguntas-chave. Para mim essa é uma pergunta-chave importante. Quanto eu consigo memorizar em uma única sessão? Aí tem um detalhe, é aí que entra o papel dos experts e dos especialistas. Muitas vezes, aquilo que a gente acha que é efetivo, não é. E aquilo que a gente acha que não está funcionando é o que melhor funciona. Tem algumas técnicas de aprendizado que são muito poderosas e foi testado em laboratório, foi testado em vários experimentos. Você aplica essa técnica com as pessoas melhoram mais do que as outras pessoas que não aplicaram, mas elas acham que elas melhoraram menos. Geralmente porque são meio maçantes cognitivamente, demanda bastante esforço. Então um exemplo é uma coisa que eu faço. Então, toda vez que eu vou estudar língua, eu não estudo uma língua. Eu estudo pelo menos 2 ou 3 na mesma sessão de estudo. Mas, Matheus, isso não vai te confundir? Vai. A curto prazo vai confundir. Só que a longo prazo, já tem um monte de experimento que comprova isso, a longo prazo a sua memória está ficando muito melhor. Isso acontece pelo seguinte: um dos motivos é porque você faz distinções e associações específicas entre as matérias ou as línguas que você está estudando. E um outro motivo é porque quando a gente estuda algo por mais de 15 minutos, aquilo fica fresco na nossa memória. Quando está fresco, é geralmente quando a gente fala assim: nossa, estou entendendo, uma beleza isso. Só que o que faz realmente grudar na memória de longo prazo não é o quanto está fresco, é o quanto você desfrescou, o quanto você esqueceu e o esforço que você fez para lembrar. Isso é o esforço para lembrar que faz grudar a longo prazo, entre outras coisas também. E é esse esforço que faz a gente ter a sensação que não está muito bom. Puta, tá muito difícil lembrar as coisas, eu não estou aprendendo nada. Então, efetividade se trata de o método que você está usando. Por exemplo, estudar 2 línguas ao mesmo tempo, uma sessão de 45 minutos, durante 15 minutos você estuda uma língua, 15 minutos estuda outra, 15 outra. Pode ser, inclusive, não necessariamente língua, pode ser língua, matemática, língua. Língua, estudar para o concurso, língua. Ou estudar para o concurso, língua, estudar para o concurso, o que for. Ou uma língua, outra língua, se for, pode ser sessões de 25 minutos. Uma outra coisa que funciona muito bem é você ter algum tipo de sistema que organiza as suas revisões. Você tem algum sistema que reorganiza as suas revisões. Então, aqui uma outra coisa para levar para casa. Você não aprende quando você visa, você aprende quando você revisa. Ver uma coisa pela primeira vez quase sempre não serve de nada se você não for revisar. A dura realidade. Então, você, precisa revisar. 2, você precisa de um sistema que vai organizar essas revisões. O melhor sistema que eu conheço para isso é um aplicativo que se chama Anki, não o laranjinha, e sim o da estrelinha azul. Talvez algum dia eu faça algum vídeo para explicar como é que ele funciona, mas provavelmente deve ter em algum lugar. Se você colocar Anki, aplicativo, Spaced Repetition, você vai encontrar. Eu também vou colocar na descrição abaixo o Anki, tanto o link para o aplicativo, quanto algum vídeo você vai encontrar de referência, para ver como é que ele usa, como é que ele é usado. E a pergunta-chave para a efetividade tem aquela, o quanto eu estou lembrando, o quanto eu estou criando memória de longo prazo, fazendo uma sessão de estudo. Uma outra pergunta-chave, um outro elemento importante para colocar nessa pergunta, para você se lembrar, é testando objetivamente. Não o quanto eu sinto, e sim testando objetivamente o quanto eu estou criando de memória de longo prazo com uma sessão de estudo. A parte do testando objetivamente é por aquilo.
A gente vai sentir que a gente está aprendendo mais quando a gente tem influência cognitiva. Influência cognitiva não querer memória de longo prazo. O que querer memória de longo prazo é o esforço de relembrar. E um quarto critério para mim, que eu uso e que de vez em quando eu ofereço para alguns alunos é o quanto essa prática é espiritualmente importante para mim, de língua. Então, falando um pouco de mim, um dos meus maiores prazeres, nem dá para chamar de prazer, mas assim, das minhas maiores experiências que eu tenho com língua é que, no fundo, todo mundo fala a mesma língua, é uma coisa que eu acredito. Ela só se expressa de modos diferentes. Então, quando eu aprendo uma língua nova, eu estou aprendendo mais sobre essa linguagem de ser humano. Também estou criando essa conexão com aquelas pessoas daquela região ou daquela comunidade linguística. E para mim, eu não sei, é meio como se eu fosse feito para aprender língua. Então, para mim, é como se eu estivesse realizando algo divino, simplesmente porque eu nasci para aprender e talvez para ensinar a língua. Então, o quanto essa prática é espiritualmente importante para você? Eu não estou sugerindo que você vá ler a Bíblia ou inglês, ou seja, qual for texto sagrado para você é importante. O que eu quero dizer é que muitas pessoas têm espiritualidades diferentes que se aplicam na hora que ela está aprendendo inglês. É comum entre mulheres executivas com carreira forte, que eu já tive como alunas, que aprender inglês era algo espiritual para elas, no sentido que elas estavam deixando um legado para a família, proteção para a família e para os filhos, seja uma segurança, uma estabilidade financeira, seja poder ir para fora e ter novas experiências, seja até poder dar esse legado linguístico. Eu tenho um outro aluno esse que tem a empresa de trading, ele sabe que aprender a falar inglês é importante para ele, porque ele vai poder fazer melhores negócios. E ao fazer melhores negócios, claro, vai fazer mais dinheiro. E ao fazer mais dinheiro, vai poder fazer filantropia, institutos, e ele sabe como é que é não ter dinheiro. Então, para ele, falar inglês se trata de poder ajudar milhões de pessoas e colocar o melhor dele no mundo. Então, para ele, estudar inglês pode ser uma experiência espiritual. Então fica a pergunta: o quanto aprender e estudar inglês desse jeito está fazendo com que eu tenha uma experiência espiritual positiva? Então, aqui os 4 critérios. Primeiro, o quanto se encaixa no meu dia a dia. 2, o quanto eu gosto de fazer isso. 3, o quanto isso é efetivo. 4, o quanto eu tenho uma experiência espiritual enquanto eu tô aprendendo inglês. Então, você já tinha pensado em algum desses critérios? Se sim, qual deles? E também nos comentários, faz perguntas, comentários, dá feedback, fala aquilo que faltou para você, que você ainda está em dúvida, fala aquilo que mais fez diferença para você. E eu tô nesses dias gravando vídeo bastante frequentemente. Então, se você disser aquilo que você gostaria de ver, pedidos de próximos vídeos, é muito capaz de eu conseguir atender. Então, por enquanto é isso. Um beijo, abraço, até mais.